A história do milionário que ajudou um mendigo negro a encontrar esperança. A cidade do Rio de Janeiro nunca dorme. Nas ruas movimentadas, entre o som dos carros e o murmúrio da multidão, Leonardo, um barbeiro milionário, caminhava com a cabeça erguida. Seu terno impecável e o olhar confiante diziam tudo. Ele havia conquistado tudo o que um homem poderia desejar: riqueza, fama e uma barbearia que era sinônimo de luxo. Mas naquela esquina, à sombra de um prédio, seus olhos caíram sobre uma figura que fez seu mundo desmoronar. Um mendigo negro, descalço, tinha um olhar que parecia atravessar sua alma. Era uma cena de dor e abandono, e a imagem dele se sentou sobre o peito de Leonardo como um peso insuportável. Que vida miserável, pensou Leonardo. Mas algo naquele olhar o atingiu como um soco. Era familiar. A expressão do mendigo trouxe lembranças abafadas de um passado que ele tentara esquecer. Sua família, sua escolha de deixar tudo para trás em busca de um sonho que agora pá. A imagem do menino sorridente que ele deixara para trás agora se encontrava em um corpo cansado e sujo. As marcas da vida nas calçadas estampadas na pele. O coração de Leonardo parou por um momento. Como ele permitira que isso acontecesse? Tentou chamar Miguel, mas a voz falhou. Ele tremia. "Miguel", disse ele, puxando o ar pesado para os pulmões. O menino olhou para ele, silêncio absoluto. Não havia alegria, apenas uma cena devastadora de traição. Ninguém olhava. A multidão passava apressada, ignorando a tragédia à sua frente. Instintivamente, ele estendeu a mão, mas Miguel reagiu como se um fantasma o tocasse. "E quem é você?", perguntou o garoto, a desconfiança marotando a voz. Leonardo sentiu um nó na garganta. A verdade estava ali. Ele era um estranho. Um estrondoso silêncio pairou entre eles, enquanto Leonardo tentava encontrar palavras que não soavam como justificativas esfarrapadas. Mas Miguel parecia não querer saber. Ele olhou para o lado, seu olhar distante, perdido na lembrança da dor. "Você não sabe a vida que eu levei, e você não se importa", gritou o menino. Ao dizer isso, uma onda de emoção varreu Leonardo. Ele não podia permitir que esse momento fosse o fim. Ele tinha que salvá-lo, resgatar seu filho não apenas das ruas, mas também da vida que o cercava. E se aquilo não bastasse, Miguel revelou um dom insano. Ele conseguia se comunicar com espíritos. A revelação voou pelo ar como um relâmpago. O garoto explicou sobre seres que visitavam suas noites, sussurrando segredos de famílias e histórias que se entrelaçavam com a criminalidade daquela cidade. Aquelas vozes traziam notícias da rede criminosa que ameaçava suas vidas. Leonardo estava em um turbilhão. O filho que ele abandonara não era apenas uma vítima das ruas. Ele era a salvação. Mergulhado em angústia, ele percebeu que precisava agir. A vida de Miguel estava em perigo, e ele não poderia mais ficar parado. Seu mundo perfeito estava desmoronando, e no lugar dele havia apenas a urgência de proteger aquele garoto que por tanto tempo fora esquecido. Antes mesmo de entender a profundidade da nova relação que se formava entre eles, ele viu um futuro cercado por sombras e desafios inteiros pela frente. A rede criminal, os espíritos, a luta pela redenção, tudo aguardava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você
Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Leonardo ficou paralisado, as palavras de Miguel ecoando em sua mente. O menino estava ali, na lona da rua, cercado por sombras e fantasmas, mas ele tinha que agir. O desejo de salvar Miguel tornou-se um fogo dentro dele, queimando as lembranças de um passado que não podia mais ignorar. Ele olhou nos olhos do filho, e no fundo deles viu dor e raiva, mas também um vislumbre de esperança. Miguel, eu quero te ajudar, disse ele, tentando controlar a voz trêmula. A multidão passava ao redor deles, indiferente, como se aquele momento não tivesse importância. E de alguma forma, isso só intensificou a solidão que os dois sentiam. Miguel dobrou o olhar e, em um gesto brusco, se levantou, ainda hesitante. Você não sabe o que é viver assim. O que você sabe? A voz dele estava alta, corta. Miguel não percebeu, mas outros começaram a olhar. Alguns murmurando entre si. A tensão criava um clima pesado no ar. Eu sei que errei, mas podemos mudar isso. Você precisa sair daqui, ele disse, a urgência fazendo sua voz subir um tom. Miguel hesitou. Um breve lampejo de curiosidade e dúvida no olhar. Mas logo foi substituído por um desprezo profundo. E pra quê? Pra eu ser o filho do cara que me abandonou? Nesse instante, algo aconteceu. Um grito cortou o silêncio. Uma mulher corria, os olhos arregalados de medo, seguida por um grupo de homens. O que aconteceu em seguida foi como um filme passando na tela. Um tiro. O som estourou como um trovão. E tudo aconteceu muito rápido. A mulher caiu. O caos se instalou. As pessoas começaram a correr. As ruas que antes estavam cheias de vida, agora pareciam um cenário de desespero. Miguel e Leonardo se entreolharam, ambos paralisados. A cena à sua frente se desdobrava como um pesadelo. Leonardo, por instinto, puxou Miguel para trás, buscando abrigo em um beco escuro. Mas a adrenalina tomou conta, e ele só conseguia pensar que havia um corpo no chão. Ele arriscou um olhar e o que viu o fez cambalear. Era a mulher, e não era apenas uma qualquer. Ela era uma velha conhecida, uma amiga de infância, e ao seu lado havia algo que fez seu coração parar. Um colar que carregava seu sobrenome. O mundo de Leonardo parecia girar. Miguel, você conhece essa mulher? Ele mal conseguiu articular as palavras. O menino olhou por cima do ombro, a ironia na expressão. É a sua amiga, certo? E o que isso muda? Uma onda de raiva e medo se misturaram dentro dele. Ele sabia que precisava protegê-lo, mas as respostas estavam começando a se entrelaçar e formar um nó ainda mais complicado. Eu não sabia que, começou a dizer, mas foi interrompido por um outro grito. Uma nova pessoa se aproximava, olhos fixos na cena. Formiga, um dos líderes de uma facção criminosa que ele conhecia bem, tinha um sorriso malévolo no rosto. Muito bem, papai. Olhando a vida dos outros, não é mesmo? A ironia envenenava suas palavras, enquanto ele olhava para Miguel com algo que parecia quase curioso. O gato apareceu, hein? Nesse momento, Leonardo sentiu que tudo estava desmoronando. A conexão que ele queria reconstruir com o filho se transformou em uma armadilha de perigo. Miguel, com os olhos cheios de fogo, enfrentou Formiga. Você não pode me levar de volta. Não pode me fazer nada. O choque correu pelo corpo de Leonardo. Ele precisava agir rápido, mas as perguntas giravam em sua mente como um furacão.
Como Formiga sabia sobre Miguel? E o que o futuro reservaria para eles agora que o passado se tornara um campo de batalha? A tensão crescia, e com ela, a sensação opressora de que tudo poderia acabar a qualquer momento. Leonardo não sabia para onde correr ou o que fazer. Mas uma certeza começou a tomar forma em sua mente. Ele não poderia deixar Miguel escapar de novo. Mas seria a busca pela proteção um caminho que os levaria para a liberdade ou para a destruição? O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo, para sempre. Leonardo sentiu a tensão no ar, como se fosse um fio prestes a se romper. A presença de Formiga o fazia tremer. Ele sabia que a situação estava prestes a explodir, mas o que mais o preocupava era Miguel. O menino estava tenso, os olhos fixos no homem à sua frente. A raiva emanava dele, como um vapor quente. Mas havia algo mais. Um brilho nos olhos de Miguel. Um lampejo que fazia a pele de Leonardo. Nós precisamos sair. Agora, ele disse, sua voz soando mais alta do que pretendia. A multidão, que antes ignorara a tragédia na rua, agora olhava com medo, uns murmurando, outros paralisados. Formiga sorriu, um sorriso que parecia crescer a cada instante. Sair? E para onde você acha que vai, papai? Os convidados da morte estavam com sede, e Leonardo sentiu que o ar estava se cortando. Miguel encarou o pai, o olhar alternando entre determinação e desamparo. Eu não vou não, disse ele, numa voz firme, com um toque de desafio. Sabe o que eu aprendi aqui? A liberdade não é um lugar, é uma escolha. Leonardo ficou tomado por uma mistura de medo e orgulho. O menino crescera rápido, mas sua resistência agora parecia um fio soprando ao vento. Formiga riu, mas era um riso vazio, sem alegria. Liberdade? Você não entende que isso aqui é onde você realmente pertence? E com essa afirmação, tudo pareceu se desvirar. Um estrondo ecoou, e de repente, tudo ficou envolto em sombras e confusão. Leonardo se virou, tentando entender o que acontecia. E lá estava ele, um homem alto, com uma jaqueta de couro, uma arma na mão e um olhar que transmitia apenas desprezo. "Miguel!" gritou o homem. Leonardo reconheceu a voz. Era Jorge, um ex-parceiro de negócios que ele pensava ter deixado para trás. E então, a verdade caiu sobre ele como um peso insuportável. Jorge era mais do que um ex-parceiro. Ele havia sido um mentor para Miguel, sem que Leonardo soubesse. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Leonardo, a voz trêmula. Miguel virou a cabeça, completamente confuso. "Ele estava me ensinando a sobreviver, pai." Miguel falou, a ferocidade em sua voz. "Você não fez isso." A confusão crescia. Jorge sorriu de um jeito que deixava Leonardo inquieto. "Sim, e ele fez um ótimo trabalho até você reaparecer, papai." O embate verbal se intensificou, mas a verdadeira bomba estava prestes a estourar. "Você não sabe quem eu sou, Leonardo. Você nunca soube. Para mim, Miguel sempre foi nosso." A revelação caiu como um raio, eletrificando tudo. O olhar de Leonardo se encheu de horror. "O que você quer dizer com nosso?" A voz dele mal saiu, um misto de desespero e negação. Jorge se aproximou, e Leonardo sentiu seu coração acelerar. "Antes de deixar tudo para trás, você fez uma escolha. Miguel sempre foi mais do que você imaginou. Ele é a chave para algo muito maior do que você pensa. E se você continuar interferindo, vai descobrir o quão longe eu posso ir para proteger o que é meu." "Calma, Jorge. Você não sabe o que está fazendo." Leonardo sentiu a gravidade da situação tomar forma.
as palavras parecendo ecoar em um abismo que ele não queria atravessar. Miguel olhou entre os dois homens, sinapses queimando em sua mente. Equité está certo, Jorge. Eu sou mais do que eles pensam. E você pode me entender, mas nunca vai me controlar. Eu vou lutar pela minha vida. Nesse instante, uma sirene soou à distância, se aproximando. O cenário pulsou com a urgência do momento. Cada segundo parecia perdido no vácuo da incerteza. Leonardo precisava decidir. O que ele faria agora? O que estava em jogo era mais do que a vida de Miguel. Era um universo de segredos e escolhas não feitas, todos girando em torno de um menino preso entre duas realidades. Não! Leonardo gritou, mas a sirene continuava, ecoando, como a batida de um coração em desespero. O que mais havia por trás das palavras de Jorge? E sua conexão com Miguel? O que tudo isso significava? Uma sombra se aproximava, e o futuro de ambos estava prestes a desmoronar. Leonardo sentiu a tensão no ar como se fosse um fio prestes a se romper. A presença de Formiga o fazia tremer. Ele sabia que a situação estava prestes a explodir, mas o que mais o preocupava era Miguel. O menino estava tenso, os olhos fixos no homem à sua frente. A raiva emanava dele como um vapor quente, mas havia algo mais. Um brilho nos olhos de Miguel, um lampejo que fazia a pele de Leonardo arrepiar. Miguel, escuta, nós precisamos sair agora, ele disse, sua voz soando mais alta do que pretendia. A multidão, que antes ignorara a tragédia na rua, agora olhava com medo, uns murmurando, outros paralisados. Formiga sorriu, um sorriso que parecia crescer a cada instante. Sair? E para onde você acha que vai, papai? Os convidados da morte estavam com sede, e Leonardo sentiu que o ar estava se cortando. Miguel encarou o pai, o olhar alternando entre determinação e desamparo. Eu não vou. Não, disse ele, numa voz firme, com um toque de desafio. Sabe o que eu aprendi aqui? A liberdade não é um lugar, é uma escolha. Leonardo ficou tomado por uma mistura de medo e orgulho. O menino crescera rápido, mas sua resistência agora parecia um fio soprando ao vento. Formiga riu, mas era um riso vazio, sem alegria. Liberdade? Você não entende que isso aqui é onde você realmente pertence? E com essa afirmação, tudo pareceu se desvirar. Um estrondo ecoou, e de repente, tudo ficou envolto em sombras e confusão. Leonardo se virou, tentando entender o que acontecia. Um homem alto, com uma jaqueta de couro, apareceu, uma arma na mão e um olhar que transmitia apenas desprezo. Miguel! Gritou o homem. Leonardo reconheceu a voz. Era Jorge, um ex-parceiro de negócios que ele pensava ter deixado para trás. E então, a verdade caiu sobre ele como um peso insuportável. Jorge era mais do que um ex-parceiro. Ele havia sido um mentor para Miguel, sem que Leonardo soubesse. O que você está fazendo aqui? Perguntou Leonardo, a voz trêmula. Miguel virou a cabeça, completamente confuso. Ele estava me ensinando a sobreviver, pai. Miguel falou a ferocidade em sua voz. Você não fez isso. A confusão crescia. Jorge sorriu de um jeito que deixava Leonardo inquieto. Sim, e ele fez um ótimo trabalho até você reaparecer, papai. O embate verbal se intensificou, mas a verdadeira bomba estava prestes a estourar. Você não sabe quem eu sou, Leonardo. Você nunca soube. Para mim, Miguel sempre foi nosso. A revelação caiu como um raio, eletrificando tudo. O olhar de Leonardo se encheu de horror. O que você quer dizer com nosso? A voz dele mal saiu, um misto de desespero e negação. Jorge se aproximou, e Leonardo sentiu seu coração acelerar. Antes de deixar tudo para trás, você fez uma escolha. Miguel sempre foi mais do que você imaginou. Ele é a chave para algo muito maior do que você pensa.
E se você continuar interferindo, vai descobrir o quão longe eu posso ir para proteger o que é meu. Calma, Jorge. Você não sabe o que está fazendo. Leonardo sentiu a gravidade da situação tomar forma. As palavras pareciam ecoar em um abismo que ele não queria atravessar. Miguel olhou entre os dois homens, a confusão morrendo rapidamente na ira. Você tá certo, Jorge. Eu sou mais do que eles pensam. E você pode me entender, mas nunca vai me controlar. Eu vou lutar pela minha vida. Nesse instante, uma sirene soou à distância, se aproximando. O cenário pulsou com a urgência do momento. Cada segundo parecia perdido no vácuo da incerteza. Então algo chocante irrompeu. Um tiro cortou o ar e atingiu Jorge. O impacto foi brutal. O homem cambaleou, sua expressão de desprezo se transformando em um terrível espanto. Caiu no chão, a arma escorregando de suas mãos. O barulho do tiro ecoou pelos becos como um eco de morte. Miguel, não, Leonardo gritou. Mas a visão da cena estava gravada em sua mente. O pânico se espalhou. Miguel olhou para o pai. A confusão agora envolta em um novo pânico. O que estava acontecendo? Jorge não era um inimigo qualquer. Ele tinha sido parte de sua vida em muitos níveis. Leonardo se agachou, observando Jorge se contorcer no chão. O momento parecia ser eternidade. E ao mesmo tempo, ele sentia uma onda de emoções, alívio, medo, raiva. No entanto, antes que pudesse processar tudo, mais uma surpresa. Jorge levantou a mão, ofegante, e olhou diretamente para Miguel. Você é mais forte do que imagina. A verdade está dentro de você. Aquilo saiu da boca de Jorge como um sussurro. A sirene se aproximava, mas agora o som era como um eco distante. Miguel paralisou, seus olhos arregalados. O que você quer dizer com isso? A tensão no ar era palpável. O garoto sempre soube que havia algo especial sobre sua vida, mas essa revelação pesava como uma rocha. O que Jorge significava com a verdade? A cena estava agora envolta em um manto de incerteza. Leonardo começou a entender que a vida de Miguel nunca foi comum. Jorge não era apenas um parceiro de negócios, mas algo muito mais sinistro. E a conexão deles parecia ser mais do que ele poderia suportar. O tempo estava se escorrendo por entre seus dedos, e um mistério ainda maior começava a emergir. Miguel, vamos sair, disse Leonardo, puxando-o pela mão. Mas Miguel hesitou. O olhar no rosto do garoto era decidido, apesar do medo. Aquilo parecia ser o começo de algo muito maior do que uma simples luta pela sobrevivência. O que realmente esperava por eles? No fundo, Leonardo sentiu que estava prestes a descobrir a raiz de todos os problemas. O que Jorge havia insinuado mudaria tudo. Eles precisavam sair, mas a verdade ainda estava lá, esperando para ser desvendada. E o que mais Miguel poderia ser? Leonardo olhou para Miguel, alarmado. A sirene se aproximava, mas tudo ao redor parecia desacelerar. Cinelex. O olhar de Jorge passava de raiva a espanto, e de repente ele começou a tremelicar, se contorcendo no chão. A verdade está dentro de você, foram suas últimas palavras antes de ele estourar em uma espécie de convulsão. O corpo dele se estirou, e nesse momento a atmosfera ao redor deles mudou. Algo vibrava no ar, e um brilho estranho começou a emanar do próprio Miguel. Miguel, o que está acontecendo? A voz de Leonardo estava carregada de pânico enquanto ele observava as mudanças no filho.
A luz crescia, envolvendo Miguel como um manto, e um som profundo começou a ecoar. Era como uma canção antiga, um lamento que parecia conectar-se aos espíritos que Miguel mencionara antes. O brilho intensificou-se, e a atmosfera ao redor deles parecia pesar com uma energia sobrenatural. O rosto de Miguel congelou em uma expressão de compreensão. Ele gritou, a voz tremendo com emoção. A multidão, que observava em choque, começou a murmurar. O que era isso? As pessoas se afastavam. Algumas cobriam os olhos, enquanto outras simplesmente paralisavam, atordoadas. Eles quem? Leonardo perguntou, tentando entender. O corpo de Jorge continuava a se contorcer, mas a cena ao redor deles havia mudado. A luz que envolvia Miguel agora parecia provocar ecos, a energia girando como um redemoinho, e a verdade estava prestes a ser revelada. Os espíritos, eles falam sobre o que está por vir. Miguel respondeu, com a voz ecoando com uma gravidade que parecia de outro mundo. Eles dizem que você não é quem você pensa que é. O olhar de Miguel estava intensamente fixo em Leonardo, e a expressão misturava confusão com uma estranha claridade. Leonardo sentiu um frio na espinha. O que você está dizendo? Ele perguntou, cada sílaba saindo tensa. A conexão entre eles estava se esticando, quase se desfazendo. O passado e o presente tornaram-se um emaranhado confuso, enquanto Miguel continuava. Você acha que eu sou o único que tem um dom? Você também é especial. Mas você não sabia. Eu sou o quê? Leonardo estava em estado de choque. A revelação explodiu em sua mente, como um balão estourando. Miguel apontou para Jorge, que agora parara de se mover. As vozes de Jorge revelam que você também tem um papel, e que todo esse tempo ele não era apenas um mentor. Ele era parte da sua vida de uma forma que você nunca imaginou. Nesse instante, uma tremenda explosão soou ao longe. Um clarão iluminou a noite, e as pessoas começaram a gritar e a correr em pânico. Leonardo virou a cabeça na direção do barulho. Uma van preta despencou de uma ladeira, deslizando descontrolada. Miguel, cuidado! Ele gritou, puxando o filho para o lado. Mas o que aconteceu a seguir chocou Leonardo. A van passou tão perto, mas não atingiu Miguel. Um homem com uma máscara saltou para fora do veículo. Ele olhou diretamente para Miguel, com uma intensidade que cortou o ar. É você! Nós te encontramos! Afirmou o homem, antes de puxar uma arma. O tempo parecia parar. A tensão era palpável, e Leonardo podia sentir o coração pulsando no pescoço. Quem é você? Miguel gritou, e a resposta mudou tudo. Seu verdadeiro pai não é quem você pensava. Nesse momento, um misto de emoções atravessou o rosto de Leonardo. Raiva, medo, dor. O que significava isso? Ele não podia acreditar no que acabara de ouvir. As peças do quebra-cabeça estavam se espalhando, e a verdade que ele achava que conhecia, agora era apenas uma sombra de ilusões. Miguel, corra! Leonardo gritou, mas ele não tinha certeza se a ordem era para o protegê-lo ou para se proteger. O que realmente estava acontecendo? E quem era o homem? Quem era o verdadeiro pai de Miguel? Ele não sabia, mas a noite havia se transformado em um pesadelo, e eles estavam no centro de uma tempestade que poderia não só desvelar segredos, mas despedaçar tudo o que tinham. Leonardo olhou para o homem de máscara, sem entender a gravidade das palavras. Seu verdadeiro pai não é quem você pensava. O coração dele batia forte, cada batida ecoando o pânico. O rosto de Miguel
que antes estava determinado, agora se transformava em uma expressão de terror. Ele olhou para Leonardo, como se estivesse buscando respostas. Aos poucos, a peça do quebra-cabeça estava se encaixando em sua mente. Quem é você? De onde você veio? Miguel perguntou, com um fio de esperança e descrença na voz. O homem mascarado riu, mas era um riso sussurrado, como se estivesse saboreando o momento. Vamos lá, Miguel. Não finja que não sabe. A verdade sobre sua origem é mais explosiva do que você imagina. Leonardo soltou uma exclamação. Fique longe do meu filho! O desespero se apoderou dele. Ele tinha que proteger Miguel, mas o homem com a máscara parecia saber mais do que todos. A tensão crescia e a multidão ao redor começou a murmurar, confusa pelo drama que se desenrolava. Ele está falando bobagens, gritava alguém, mas a voz se perdia no caos. Bobagem? Você realmente acha que a verdade pode ser ignorada? O homem se aproximou, encurtando a distância entre ele e Miguel. Você é especial, Miguel. Sua vida sempre foi cercada de segredos. Você tem mais poder do que pode imaginar, e a sua linhagem é o que te faz único. As palavras dele reverberaram nas ruas. Leonardo se sentiu paralisado. O que o homem queria dizer? E mais importante, como ele sabia tantas coisas? Miguel hesitou, e Leonardo percebeu que o filho estava preso entre a dúvida e a curiosidade. Você não deve escutá-lo, pediu, mas a voz dele soava fraca diante do vendaval emocional. E então, tudo aconteceu de forma explosiva. Voltando-se para o homem, Miguel gritou, parou, eu não sou propriedade de ninguém. A rebeldia nas palavras dele cortou como uma faca. O que deveria ser proteção, agora parecia um peso nas costas de ambos. Leonardo teve um lampejo de compreensão. Você está certo. Você não deve ser tratado assim. O homem mascarado sorriu, como se estivesse prevendo tudo. Só esperando que você se revelasse. E você sabe que o que conhecemos como família não é exatamente o que parece. Ele apontou para Leonardo. Ele não é só seu pai biológico. Não é isso que o faz pai. Cada palavra dele era como uma punhalada. Os olhos de Miguel se arregalaram, e a multidão começou a sussurrar mais alto, curiosa com a revelação. Do que está falando? O que você quer dizer? Miguel indagou, a voz tingida de raiva e insegurança. Você é parte de algo muito mais sombrio. Sua mãe? O homem começou, mas foi interrompido por um barulho ensurdecedor. A van preta que havia deslizado para o beco agora se chocou contra um carro estacionado. O impacto fez todos pularem. Sirenes não eram mais distantes. Estavam quase sobre eles. O caos se instalou novamente. Michel, em um impulso, correu para o lado do homem mascarado. Mãe! Que mãe! O que você sabe sobre mim? A urgência na sua voz reverberava. E Leonardo também se adiantou, seus olhos ardendo com a necessidade de proteger o garoto. Miguel, não escute ele. Nesse momento, uma lembrança cortou como uma faca em sua mente. Ele viu flashes de uma mulher que amava. A imagem cresceu. Os olhos dela, um sorriso triste. Não pode ser. Ele sussurrou. A conexão estava lá, mas ele não conseguia agarrá-la. Sim, você entendeu. O homem mascarado riu aos ecos da confusão ao redor. Sua mãe mandou notícias antes de tudo se perder. Você não é apenas Miguel. Você é uma peça de um grande quebra-cabeça. O pânico na multidão atingiu um ponto crítico. As sirenes ecoavam nas ruas, enquanto as pessoas corriam em busca de abrigo. Miguel, vem! Leonardo gritou, puxando o filho, tentando afastá-lo da agitação. Mas Miguel se soltou, sua expressão mudando. Não! Eu preciso saber. Preciso saber da verdade. E se a verdade for dolorosa? Leonardo implorou.
mas não havia mais retorno. O que estava em jogo agora era maior do que tudo. A vida que conheciam estava prestes a desmoronar, e Miguel estava prestes a descobrir que a linha entre amor e dor era mais tênue do que podiam imaginar. E enquanto os dois estavam imersos em uma tempestade de realidade e revelações, um novo clarão cortou a escuridão, e nada poderia prepará-los para o que viria a seguir. Leonardo olhou para Miguel, alarmado. A sirene se aproximava, mas tudo ao redor parecia desacelerar. O olhar de Jorge passava de raiva a espanto, e de repente ele começou a tremelicar, se contorcendo no chão. A verdade está dentro de você, foram suas últimas palavras antes de ele estourar em uma espécie de convulsão. O corpo dele se estirou, e nesse momento a atmosfera ao redor deles mudou. Algo vibrava no ar, e um brilho estranho começou a emanar do próprio Miguel. A voz de Leonardo estava carregada de pânico enquanto ele observava as mudanças no filho. A luz crescia, envolvendo Miguel como um manto, e um som profundo começou a ecoar. Era como uma canção antiga, um lamento que parecia conectar-se aos espíritos que Miguel mencionara antes. O brilho intensificou-se, e a atmosfera ao redor deles parecia pesar com uma energia sobrenatural. O rosto de Miguel congelou em uma expressão de compreensão, como se um segredo que sempre estivera escondido agora emergisse, jorrando para fora da escuridão. Eu sinto eles, pai. Eles estão aqui! Ele gritou, a voz tremendo com emoção. A multidão, que observava em choque, começou a murmurar. O que era isso? As pessoas se afastavam. Algumas cobriam os olhos, enquanto outras simplesmente paralisavam, atordoadas. Eles quem? Leonardo perguntou, tentando entender. O corpo de Jorge continuava a se contorcer, mas a cena ao redor deles havia mudado. A luz que envolvia Miguel agora parecia provocar ecos, a energia girando como um redemoinho. E a verdade estava prestes a ser revelada. Os espíritos. Eles falam sobre o que está por vir. Miguel respondeu, com a voz ecoando com uma gravidade que parecia de outro mundo. Eles dizem que você não é quem você pensa que é. O olhar de Miguel estava intensamente fixo em Leonardo, e a expressão misturava confusão com uma estranha claridade. Leonardo sentiu um frio na espinha. O que você está dizendo? Ele perguntou, cada sílaba saindo tensa. A conexão entre eles estava se esticando, quase se desfazendo. O passado e o presente tornaram-se um emaranhado confuso, enquanto Miguel continuava. Você acha que eu sou o único que tem um dom? Você também é especial. Mas você não sabia? Eu sou o quê? Leonardo estava em estado de choque. A revelação explodiu em sua mente, como um balão estourando. Miguel apontou para Jorge, que agora parara de se mover. As vozes de Jorge revelam que você também tem um papel, e que todo esse tempo ele não era apenas um mentor. Ele era parte da sua vida de uma forma que você nunca imaginou. Nesse instante, a vida de Leonardo passou diante de seus olhos. Memórias distantes, fragmentos de um passado que ele havia enterrado profundamente. Lembranças de um ato que o assombrava. O que você quer dizer com isso? Ele não estava pronto para ouvir o que Miguel tinha a dizer, mas antes que Miguel pudesse responder, um som ensurdecedor cortou o ar. A van preta, que havia deslizado para o beco, agora se chocou contra um carro estacionado. O impacto fez todos pularem. Sirenes não eram mais distantes. Estavam quase sobre eles. Em meio ao caos, um homem alto saltou da van.
Ele tinha uma presença ameaçadora e um olhar gelado. Finalmente encontrei você, ele gritou, apontando a arma para Miguel. O tempo parecia parar. O coração de Leonardo parecia ter parado. Quem é você? Ele gritou, desesperado. Eu sou o seu passado, Leonardo, e estou aqui para levar o que é meu. Ponto. O homem não era um estranho. Era alguém que ele nunca esperava ver novamente. Não, não pode ser você. A voz de Leonardo tremeu e ele sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Você deveria estar morto. E você achou que poderia escapar? Miguel é a chave e você não pôde guardá-lo, o homem disse, enquanto a multidão se dispersava em pânico. Leonardo ficou paralisado. A revelação era brutal. O que você quer dizer com chave? O homem olhou para Miguel. O sorriso tenso em seus lábios. Você realmente não sabia? O poder que Jorge estava tentando proteger não é só seu. E está conectado a ele também. E agora, com a minha chegada, tudo o que você construiu vai desmoronar. Então o homem disparou a arma. O tempo pareceu congelar enquanto a bala voava na direção de Miguel. O silêncio foi ensurdecedor e tudo parecia se desenrolar em câmera lenta. Leonardo sentiu seu coração disparar. Ele se jogou na frente de Miguel, determinado a protegê-lo a qualquer custo. Mas então, algo incrível ocorreu. O brilho que emanava de Miguel intensificou-se em um clarão ofuscante, e um escudo de luz apareceu entre eles e a bala. A energia tomou forma, repelindo a esfera mortal em uma explosão de luz. O impacto reverberou pela rua, fazendo a multidão recuar ainda mais. Não, isso não é possível, o homem gritou perplexo, enquanto a pressão do poder ressoava na atmosfera. Leonardo olhou para Miguel. O garoto agora radiante, como se tivesse se transformado em algo muito além da compreensão. Mas isso só era o começo. A verdade que moldava suas vidas não estava apenas presente, estava à beira de se revelar. Uma nova batalha começava, e o que um dia parecera assim simples agora pulsava com mistérios e segredos. E à medida que a poeira assentava, uma pergunta pairava no ar. O que mais eles não sabiam sobre si mesmos? A verdade estava prestes a despedaçar tudo novamente. O clarão da luz que emanava de Miguel era quase ofuscante, como se o próprio universo estivesse se concentrando naquele único ponto. A multidão, paralisada, apenas assistia aos eventos se desenrolarem, suas expressões de espanto e confusão irradiando a intensidade do momento. O homem de máscara, por sua vez, parecia duvidar da realidade diante de seus olhos. Ele tinha certeza de que o poder estava a seu favor. Walfot. As palavras trouxeram um tremor ao corpo de Leonardo. O que isso significava? Tudo estava se movendo rápido demais. E a verdade não se apresentava de maneira clara. A magia da minha linhagem? Miguel questionou. A hesitação na voz, enquanto o brilho ao seu redor pulsava como uma respiração. Ele estava tentando entender, mas havia tantas perguntas na cabeça que ele não sabia por onde começar. O que você sabe sobre mim? Sobre minha mãe? Sobre o que sou? Mas antes que o homem pudesse responder, um grito cortou o ar. Era um som estrondoso, vindo de trás da multidão. As pessoas se viraram, e a cena à sua frente tornou-se um caos novamente. Não! Eles estão aqui! Alguém gritou, com os olhos arregalados de terror. De repente, mais homens em máscaras apareceram, emergindo da sombra das ruas laterais. Eram tantos que pareciam uma onda, uma tempestade, prontos para varrer tudo em seu caminho. O homem mascarado, que agora se mostrava como um inimigo, olhou em volta, sua expressão mudando de desconfiança
para a insegurança. Miguel, precisamos ir agora! Leonardo gritou, pegando a mão do filho. Mas Miguel estava paralisado, os olhos fixos em um dos homens que se aproximavam. Algo no olhar do desconhecido pousava diretamente em seu âmago. Ele reconhecia aquela fúria, aquela determinação. "Espere!" Miguel exclamou, e a voz dele ecoou com uma força inesperada. "Quem é você?" O homem, com a máscara parcialmente caída, sorriso torto. "É hora de você aprender sobre sua verdadeira herança." Ele começou a dizer. Sua voz era suave, mas com um peso que apertou o coração de Leonardo. "Você não é só Miguel. Você é parte da nossa linhagem, e a verdade precisa vir à tona." O mundo parecia desmoronar ao redor deles. O que estava acontecendo? Esse novo homem estava insinuando que Miguel não era apenas um filho perdido, mas uma parte de algo muito maior. O que será acontecendo? Era o mundo desmoronando. Mais uma vez. Superficial. Quem, afinal, era Miguel? Nesse momento de confusão, Miguel se pôs à frente de Leonardo, uma expressão de determinação no rosto. "Seja lá o que você está insinuando, eu não sou propriedade de ninguém. Eu não sou sua ferramenta." Mas as palavras foram poucas diante do caos que se seguia. Em uma fração de segundo, um estrondo ecoou, e a energia mágica que flutuava ao redor de Miguel explodiu em um espetáculo de cores. A luz irrompeu em faíscas, jogando todos para trás. O homem com a máscara, surpreso, foi lançado ao chão, e a multidão, em pânico, começou a correr. E então, em meio a toda essa confusão, Miguel sentiu uma dor profunda atravessar seu corpo. Um tremor sacudiu suas pernas, e a visão dele começou a nublar. "Pai, eu..." Ele tentou falar, mas as palavras se perderam. Seu corpo começou a descer, como se a gravidade tivesse se transformado em uma força esmagadora. E antes que pudesse entender o que estava acontecendo, tudo à sua volta se tornou um borrão. "Não, Miguel!" gritou Leonardo, apanhando o filho. Mas Miguel estava desmaiando, sua luz agora diminuindo. A verdade, uma herança que ele mal entendia, estava fugindo de suas mãos, e o pânico dominava o coração de Leonardo. Parecia que o destino deles estava emaranhado de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Quando Miguel desmaiou, o caos ao redor se transformou em um silêncio espectral. O homem de máscara, agora sentado no chão, olhou para o corpo caído de Miguel e então virou-se para Leonardo. Uma expressão de triunfo misturada com compaixão em seu olhar. "Você não pode escapar, Leonardo. Ele é o futuro, mas a verdade precisa ser revelada. E agora é você quem vai decidir." O olhar sombrio e fatalista do homem fez o sangue de Leonardo gelar. Era uma escolha que o colocava entre a preservação da vida de Miguel e a revelação de um segredo que poderia devastar tudo o que ele acreditava saber. A escolha estava nas mãos dele, e o peso desse momento o esmagava. "No que vocês se meteram?" murmura alguém da multidão. Mas a pergunta pairou no ar. O que realmente estava em jogo? O que mais Miguel precisava saber? O que Leonardo realmente escondia? As antíteses da verdade estavam prontas para serem reveladas, e o amanhã já começava a se desenhar de uma forma que ninguém poderia prever. Leonardo olhou para Miguel, alarmado. A sirene se aproximava, mas tudo ao redor parecia desacelerar. O olhar de Jorge passava de raiva a espanto, e de repente ele começou a tremelicar, se contorcendo no chão. "A verdade está dentro de você." Foram suas últimas palavras antes de ele estourar em uma espécie de convulsão. O corpo dele se estirou, e nesse momento a atmosfera ao redor mudou. Algo vibrava no ar,
e um brilho estranho começou a emanar do próprio Miguel. Miguel, o que está acontecendo? A voz de Leonardo estava carregada de pânico, enquanto ele observava as mudanças no filho. A luz crescia, envolvendo Miguel como um manto, e um som profundo começou a ecoar. Era como uma canção antiga, um lamento que parecia conectar-se aos espíritos que Miguel mencionara antes. O brilho intensificou-se, e a atmosfera ao redor deles parecia pesar com uma energia sobrenatural. O rosto de Miguel congelou em uma expressão de compreensão, como se um segredo que sempre estivera escondido agora emergisse, jorrando de dentro dele. Eu sinto eles, pai. Eles estão aqui, ele gritou, a voz tremendo de emoção. A multidão, que observava em choque, começou a murmurar. O que era isso? As pessoas se afastavam. Algumas cobriam os olhos, enquanto outras paralisavam, atordoadas. Eles quem? Leonardo perguntou, tentando entender. O corpo de Jorge continuava a se contorcer, mas a cena ao redor deles havia mudado. A luz que envolvia Miguel agora parecia provocar ecos, a energia girando como um redemoinho, e a verdade estava prestes a ser revelada. Os espíritos, eles falam sobre o que está por vir. Miguel respondeu, com a voz ecoando com uma gravidade que parecia de outro mundo. Eles dizem que você não é quem você pensa que é. O olhar de Miguel estava intensamente fixo em Leonardo, e a expressão misturava confusão com uma estranha claridade. Leonardo sentiu um frio na espinha. O que você está dizendo? Ele perguntou, cada sílaba saindo tensa. A conexão entre eles estava se esticando, quase se desfazendo. O passado e o presente tornaram-se um emaranhado confuso, enquanto Miguel continuava. Você acha que eu sou o único que tem um dom? Você também é especial. Mas você não sabia. Eu sou o quê? Leonardo estava em estado de choque. A revelação explodiu em sua mente como um balão estourando. Miguel apontou para Jorge, que agora parara de se mover. As vozes de Jorge revelam que você também tem um papel, e que todo esse tempo ele não era apenas um mentor. Ele era parte da sua vida de uma forma que você nunca imaginou. Os olhos de Leonardo se arregalaram, e o mundo ao seu redor parecia todo desabar. O que você quer dizer com isso? A voz dele tremia, enquanto lutava para entender. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, e a realidade estava prestes a se desintegrar. O homem mascarado olhou para Leonardo com um sorriso torto. Você nunca esteve sozinho nesse jogo, meu amigo. Então, uma nova presença entrou em cena. Uma mulher, emergindo da sombra. Seus olhos se fixaram em Miguel, e uma expressão familiar surgiu em seu rosto. A multidão se afastou, sussurrando, enquanto a mulher caminhava com determinação. Era como se todo o espaço ao redor a reconhecesse. Miguel, ela chamou, a voz ecoando de forma estrondosa. Mãe, Miguel respondeu, sem acreditar no que via. Você precisa entender a verdade. A mulher se aproximou, e num movimento súbito, puxou o capuz que ocultava seu rosto. Eu sou a razão pela qual você é especial, e também a razão pela qual você foi protegido. Leonardo ficou paralisado. Era Clara, sua ex-esposa, cuja imagem ele havia tentado esquecer ao longo dos anos. Mas você está morta, ele gritou, o choque reverberando em cada palavra. A mulher riu, um som que misturava dor e alívio. Morta? Não, Leonardo. Eu estive viva, mas por muito tempo precisei permanecer oculta. As palavras dela explodiram como uma bomba. Miguel olhou entre os dois, confuso. Mãe, como é possível? Por que você não veio antes? A tensão no ar era palpável, e o pânico começava a tomar conta. Por causa de você, Miguel.
Você é o único que pode romper a corrente que nos prende a esse destino maligno. É hora de irmos embora, antes que seja tarde demais. A urgência na voz dela cortou o silêncio, e todos se viraram. Mas tudo ficou parado quando outra explosão irrompeu ao fundo. Era o carro da polícia, cercado de sirenes e luz piscando em todas as direções. Eles vêm atrás de nós. Alguém gritou, e a multitude se agitou. O homem mascarado olhou para Clara, e agora o seu sorriso tinha um toque de raiva. Você não pode ficar. Ele não pode descobrir a verdade. Ele berrou. Nós não temos tempo. Clara respondeu. A voz dela agora era grave. Miguel, vem comigo. Ela estendeu a mão e a multidão estava em surto. O que realmente estava acontecendo? Leonardo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ele queria gritar, mas as palavras não saíam. Para quem Miguel deveria ir? Uma parte dele queria proteger o filho, mas outra parte reconhecia a urgência da mãe. O que ele fazia agora? O que era essa verdade devastadora que todos eles precisavam encarar? O tumulto continuava. Mas a única coisa clara era o desespero de saber que a escolha deles poderia mudar tudo. E enquanto as perguntas pairavam na mente de Leonardo, uma nova explosão estourou no ar. E o brilho que quase havia sumido, agora parecia acolher a todos. Não havia como voltar atrás. Eles estavam prestes a descobrir que o passado, o presente e o futuro eram apenas um fio tênue que poderia se romper a qualquer momento. Tudo estava em frenesi e a confusão parecia uma tempestade sem fim. Leonardo ainda estava atordoado, sentindo a adrenalina disparar em suas veias. A mulher à sua frente, Clara, a razão de tanto sofrimento e mistério, agora revelava sua verdadeira face. Precisamos sair, Miguel. Agora! Disse ela, a voz grave e dominadora. Mas Miguel ainda se mantinha perplexo. Mãe, o que você está dizendo? Como você pôde nos deixar? Como você está aqui? As palavras saíam como um turbilhão, e cada pergunta trazia uma onda de emoções. Eu estava te protegendo. Eu e você temos um legado que precisa ser cumprido. Trabalho que seu pai e eu falhamos em terminar. Clara olhou ao redor. A tensão nas ruas se acumulava. Havia uma sensação de urgência palpável. Leonardo percebeu que o tempo não era seu aliado. A multidão, agora em pânico, dispersou-se ainda mais com a presença dos homens mascarados que se aproximavam, como sombras ameaçadoras. Um deles bradou em meio ao caos. Peguem-nos! Não deixem que escapem! O eco de sua voz pediu uma ação, um avanço. Miguel, confia nela. Nós precisamos ir. O que quer que seja, temos que nos unir. Leonardo sentia seu coração acelerar. O garoto olhava para a mãe, segurando a energia mágica que pulsava ao seu redor. Era o momento de decidir. Era tempo de agir ou de ficar paralisado por mais tempo. Está tudo bem, filho. Eu vou te explicar tudo, mas não agora, Clara disse com um tom gentil, enquanto puxava Miguel para mais perto dela. Leonardo pôde ver a luz nos olhos de Miguel, um brilho que refletia esperança e uma determinação que ele nunca havia visto antes. Mãe, por que você nunca me disse? Miguel estava dividido entre a dor da descoberta e o fervor de saber que uma parte dele era maior do que imaginava. Clara respirou fundo, a tensão era palpável e Leonardo pôde sentir que a verdade estava mais perto. Porque eu não queria que você fosse arrastado para esse mundo. Mas agora não temos escolha. Você precisa aceitar-lo que é e fazer o que é certo. As vozes gritando ao fundo se tornavam um eco distante enquanto Clara estendia a mão. A energia ao redor deles contava uma história. Um legado que estava a ponto de se desvendar. E então, em um instante, tudo se acalmou. Um silêncio profundo envolveu os três.
O homem mascarado congelou antes de avançar, e a multidão parecia suspensa. Miguel olhou para o pai, a insegurança e a coragem lutando pela dominação. Você está comigo, pai? Ele perguntou, a voz firme. Para sempre, Leonardo respondeu com um fervor renovado. Era hora de ativar tudo o que ele havia guardado. Miguel respirou fundo e segurou a mão de Clara. No próximo instante, uma onda de luz envolveu os três, como uma rede de proteção. Vamos juntos. Lembre-se do seu poder. Clara gritou. E com o movimento de suas mãos, a luz se expandiu, envolvendo todos, enquanto a realidade ao redor mudava. A multidão viu. A conexão entre mãe e filho havia criado algo extraordinário. Era um escudo. Era a união. Mas havia algo mais. Mais homens apareciam, tentando se aproximar. A pressão do perigo espreitava, mas naquele momento eles não eram apenas um pai e um filho. Era uma linha de defesa, uma força. Com um gesto, Miguel fez a luz pulsar, criando um caminho que revelava a saída. Agora! Ele gritou. Leonardo seguiu, segurando a mão de Miguel enquanto a luz os guiava. Passaram por entre os inimigos, como um relâmpago, sentindo o poder da proteção no ar. O chão tremia e a liberdade estava a poucos espaços. Mas a verdade, essa ainda pairava, como um mistério aguardando para ser desvendado. E mesmo enquanto escapavam, Leonardo sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. As perguntas sobre quem realmente eram e o legado de Miguel ainda precisavam ser enfrentadas. O futuro ainda era desconhecido, mas juntos eles tinham uma chance. Você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias incríveis que estão por vir. A urgência na voz de Leonardo, antes que desaparecessem nas sombras. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e manter esta história viva. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo, porque apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. O que será que Miguel e Leonardo vão enfrentar agora? A aventura está longe de acabar.